Olá a todos. Então, uma coisa que é bem chata de fazer quando a gente está trabalhando com anotações é validar se as anotações que a pessoa colocou na classe elas estão colocadas de uma forma válida. Às vezes, por exemplo, tem anotação. No nosso caso aqui, ó, por exemplo, como a gente criou essa annotation to print aqui e o prefixo e sufixo de uma certa forma tá ligado a isso, né? Talvez não faria muito sentido a pessoa, por exemplo, ela ter essa anotação prefix aqui, sufix, sem ter esse to print junto, certo? Então, por exemplo, não faria sentido eu ter, por exemplo, nesse numérico aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vir aqui e colocar aqui o meu sufixo, por exemplo, de quilos aqui, ó, e não ter um to print associado a esse numérico, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, no meu prefix e configurar, né? O Sphinx Metadata ele te dá essa funcionalidade de você poder colocar anotações que definem quando que você colocar aquela anotação é válido. Então, no caso aqui, ó, tem uma anotação que chama needs to have, tá? E tem duas aqui. Tá, vamos lá. Então eu vou colocar que ele precisa ter o, o como é que fala? O to print, né? Certo? E aí, por exemplo, eu vou rodar aqui, ó. Coloquei lá, foi o sufixo, né? Vamos ver aqui, peraí. Ah, foi o sufixo. Vou colocar a mesma coisa ali no sufixo. Por enquanto tá certo. Então vou salvar aqui. Agora eu vou rodar, tá? Então ele vai dar um erro aqui, ó, de validação, falando aqui, ó. Ó, the annotation needs is missing. Olha lá, você tem que ter o to print, tá? Então, ele vai validar e vai jogar um erro se por acaso a pessoa colocou em algum lugar. Lembrando, né, que ele vai levar em consideração todos aquela questão de localização. Então, por exemplo, como o toPrint tem Search on Enclosing Elements, se eu pegar aqui, por exemplo, cadê? O meu toPrint, né, e colocar ali na classe, tá? Ele vai considerar isso aqui válido, porque ele tem o toPrint apesar de não estar diretamente no mesmo elemento, tá? Então, ó, esse daqui para ele é válido, tá? E a gente tem vários outros tipos de validação que a gente pode fazer. Um deles é em relação, por exemplo, a criar uma nova anotação aqui. Vou chamar aqui de intervalo, certo? Vamos supor aqui que eu tenho aqui um valor, certo? Vou chamar aqui int value e vamos supor que esse valor só possa ser de 1 a 10. Retention runtime. Tá, vamos só pra gente ilustrar aqui, vamos colocar aqui no field container, né? Lembrando como é fácil colocar uma nova anotação de propriedade para ele ler aqui, ó. Então aqui vamos chamar de intervalo. Aqui ele vai pegar a annotation intervalo e a propriedade value, né?
Ok. Então aqui, ó, no nosso principal aqui, eu vou colocar aqui para ele ler esse intervalo aqui. Ou seja, para ele adicionar aqui na hora de imprimir. c.getIntervalo, que é um valor inteiro ali. Então, vou salvar, certo? Vou rodar aqui. Bom, não tem nenhum que tem intervalo, né? Tem que vir aqui e colocar em pelo menos algum aqui, ó. Intervalo. Bota aqui 15. Ó, tá pegando ali. Só que vamos supor que esse intervalo ele só possa ter o valor entre 0 e 10. Então aqui eu já estou fazendo uma besteira aqui, configurando errado. Tá? Tudo isso aqui na hora que você está fazendo um framework, você tem que validar tudo, às vezes é muito chato. Então, você poder já ter essa validação aqui, ó, simplesmente declarando aqui, ó, olha, o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 10, certo? Aí, ó, quando você rodar, ele vai dar o erro ali, ó, dizendo que, tá vendo, ó, que ele é maior do que o max value, tá? Se eu pegar aqui, cadê aqui? Se eu pegar aqui, arrumar, por exemplo, botar 8 e rodar, ó, vai ficar tudo certo. Tá? Uma outra coisa que ele permite que eu valide é justamente, por exemplo, esse intervalo aqui, por exemplo, de repente só faz sentido se o campo for numérico, ou algumas propriedades só fazem sentido se o campo for string, certo? Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e quer ver, ó? Deixa eu até mostrar aqui na página que ele tem bastante coisa, ó. Ele tem esses aqui, ó, unique, not null, min value, max value, refers to, né? Para você indicar, por exemplo, se você está referindo a uma outra parte do programa, tá? Aí ele tem aqui, ó, o needs to have, que a gente viu, ó, quando ele precisa, mas ele tem também o prohibits, né? Que é quando eu não quero que uma anotação, eu não posso ter as duas juntas, tá? Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, no meu programa, o intervalo não pode estar junto com o sufixo, por exemplo. Não faz sentido os dois juntos. É só colocar aqui que ele, se acontecer, ele já valida. E aí tem aqui agora, por exemplo, eu posso ter restrições aqui de modificação, ó, certo? Só pode um cara transiente ou num volátil, né? Não pode ter static, né? Lá, a questão da se ele pode ou não ter uma determinada visibilidade, né? Só pode público, só pode outra coisa. Aqui, ó, tem esse valid field types, né, que no caso aqui é o que a gente precisa lá no exemplo. E quase isso tudo aqui tem para método também, né? Pelos modificadores, aqui pela visibilidade, né? Ele tem aqui, ó, o name convention, tem aqui tudo com exemplo, né? Tem relação à quantidade de parâmetros, os tipos de parâmetro que ele precisa ter, tá? Então tem bastante validação aqui, ó. De retornos de método válido ou que ele não pode ter. Então, por exemplo, o método aqui que tem essa notação não pode retornar void, por exemplo, né? Então você tem várias alternativas aqui, digamos assim, que você pode estar utilizando aí para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, é só para mostrar, né? Então vamos lá, vamos só para mostrar que tem várias coisas que não dá para fazer, não dá para usar todos no exemplo, né? Mas mostrar ali que na documentação ele mostra ali várias outras anotações, né? Então, ó,
Então seria aqui, ó, o valid field type, né? E vou colocar aqui colocar aqui o int, né? Então vou salvar, ó, vou rodar ali, ó. Tá valendo porque aquele numérico ali, ele é inteiro, né? Cadê? Ó, ele é inteiro. Vamos colocar um intervalo aqui agora na string aqui. Vamos ver se ele vai deixar. Então salva aqui, roda. Ó. Deu pau. Certo? Então eu mostrei aqui para vocês vários tipos de validação, sendo validações ali de propriedades, né? Validação de outras validações que eu posso ter aqui, certo? De anotações, isso aí acaba facilitando bastante a minha vida aqui na hora de fazer um software, né? E às vezes garantir que a pessoa que está usando a anotação está usando da forma correta, certo? Às vezes um detalhezinho aqui que você não valida, às vezes o framework não vai funcionar direito e a pessoa não vai saber o porquê, certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido.